e de Heracles Ares, e também da minha abundante terra natal, Comagena. E de uma só e mesma pedra, no mesmo trono e no meio das divindades que escutam as nossas preces, consagrei as formas da minha própria face. A inscrição dirigia-se pessoalmente a Pustine. Quem redigir este eloquente texto, colocando-se a si próprio entre os deuses que tanto tinham nomes gregos como persas? Uma questão, porém, ficava desde logo esclarecida. Os monumentos não eram de origem assíria. Pustine sentia que a resposta, mais uma vez, se encontrava no texto. Mas o tempo e o clima tinham provocado os seus estragos. As primeiras linhas que desvendariam a identidade do autor estavam ilegíveis. Conforme ia andando às voltas tentando resolver o mistério, Pustine reparou numa passagem que levava a outro terraço por trás do monumento funerário. When Pustine came around the tumulus to the West Terrace, he was both surprised and delighted to find that the sculptural and architectural features on the West Terrace duplicated those of the East Terrace. We find here the same sculptures and the same inscriptions. And for Pustine, it was the inscriptions that were the most important. This allowed him to fill in gaps in the inscription that were missing on the East Terrace with those of the West Terrace. Completando o texto com as inscrições dos dois terraços, Pustine passou a dispor de uma nova pista. Todos os deuses da Pérsia, da Macedónia e do nosso próprio reino de Comagena hão de continuar a abençoar os seus filhos e os filhos dos seus filhos. O autor era muito provavelmente um soberano do reino pouco conhecido de Comagena, que proclamava ser descendente dos macedónios e dos persas. Mas que rei era esse? Nessa mesma noite, com a frustração a aumentar, Pustine conseguiu finalmente decifrar as linhas que faltavam. O grande rei Antíoco, o Deus, o justo, o manifesto, o amigo dos romanos e dos gregos, o filho do rei Mitridates Calínico e de Laodice, a deusa do amor fraternal, gravou para todo sempre em pedestais consagrados com letras invioláveis os feitos da sua clemência. Pushtine'in 1882'de Nemrut Dağı'nda deşifre ettiği kitabe Helenistik dünyanın en önemli keşiflerinden bir tanesidir. 237 satırlık bu muazzam edebi kitabe Antiochos I'nin Nemrut Dağı'nda yaptırdığı bu muazzam kutsal alanın hem tarihini hem de niteliğini bize ayrıntılı bir şekilde vermektedir. Uma vez descoberta a identidade do rei, Pustine podia concentrar-se no sítio propriamente dito. As figuras não se podiam comparar a nada que tivesse visto antes. Não pareciam ser gregas nem persas, mas antes uma síntese dos dois mundos. Tão impressionante como as estátuas e relevos, era o gigantesco túmulo com 45 metros de altura e milhões de pedras calcárias empilhadas. Dominando a ampla paisagem, erguia-se em torre sobre os dois terraços. Pustine percebeu imediatamente que tinha diante de si o túmulo mais alto do mundo conhecido. O significado desta descoberta ultrapassava as melhores expectativas. One of the important aspects about the discovery and study of Nimrodog and its sculpture and its architecture and its inscriptions was that it filled in a great gap in the history of the region. We know a lot about the Persian Empire to the east and the south, and a lot about the Greeks and the encroaching Roman empires, and a lot about Armenia. But we didn't know much about the region of Comagene, or the region on this side of the Euphrates River. Bir kere o devre kadar hiçbir zaman bu kadar kolossal, bu kadar muazzam büyüklükte eser görülmemiştir Helenistik çağ eserler arasında. Ve ilk kez Batı'yla Doğu dinlerini, Batı'yla Doğu'yu bir arada birleştiren böyle bir sentez yoktur. Ondan sonra bu yükseklikte, yani 2100 metre yükseklikte yapılmış böyle bir eser yoktur. Bir de o zamana kadar hiç bilinmeyen bir sözcükle tanımlanıyor bu anıt.
hierotezyon deniyor. Hierotezyon ilk kez bu yazıtlarda ortaya çıkıyor ve ilk kez bu anıtın ismi oluyor. Hierotezyon yani kutsal mezar anlamına geliyor. Enquanto preparava rapidamente a viagem de regresso, Pustine virou-se de novo para a inscrição. E Antíoco ofereceu-lhe presente de despedida. Tomei a precaução de assentar as fundações deste túmulo sagrado, que deve ser indestrutível face aos estragos do tempo, na mais estreita proximidade do trono celeste, onde a forma exterior da minha pessoa, afortunadamente preservada, irá repousar pelos séculos dos séculos. O rei estaria então sepultado numa câmara funerária situada por baixo do túmulo. Se a encontrassem, seria a única do mundo helenístico que estaria intacta, não saqueada. Aquilo que começara por ser uma modesta expedição tornara-se uma das maiores descobertas arqueológicas do seu tempo. De regresso à Alemanha, o relatório de Pustine foi recebido entusiasticamente pela Academia, que rapidamente autorizou uma segunda expedição em 1883, dessa vez chefiada pelo bem mais experiente Karl Humann. No mesmo ano, Osman Hamdi Bey, conservador do Museu Imperial Otomano de Istambul, organizou a sua própria expedição. De súbito, aquele sítio com 2000 anos de idade estava a suscitar interesses, tanto ao Oriente como ao Ocidente. A expedição Humann-Pustine, com mais gente e de maior experiência, estava apta a estudar o sítio com mais detalhe. Descobriram mais de 70 baixos relevos antigos de altos dignitários persas e greco-macedónios que representavam a genealogia de Antíoco. A expedição pôde também prestar mais atenção às estátuas, verdadeiramente únicas, e repararam que os penteados e as tiaras eram persas e arménios, enquanto o estilo escultural era grego. Ainda por conhecer ficava a razão pela qual Antíoco tinha ordenado a construção de um santuário tão grandioso. Mais de 2.300 metros acima do nível do mar, rodeado por nada, a não ser as montanhas e o rio Eufrates, conservando estátuas colossais e velhos baixos relevos, aquilo tinha de ser mais do que um mero santuário funerário. Infelizmente, as tempestades, os ventos fortes, o calor insuportável durante o dia e de noite as temperaturas de enregelar impediram qualquer continuidade de análise. As respostas tiveram de ficar para futuras escavações. The jumbled condition of the site and the overturned nature of all the sculptures made it that much more difficult for them to understand what they were seeing. They could not imagine the scale of the site. They could not read many of the inscriptions. They could not read many of the sculptures. They had to begin to slowly turn them over before they were finally overwhelmed with the wonderful discovery that they had made. Surpreendentemente, apesar de todas as suas descobertas, Humann e Pustine, bem como Osman Hamdi Bey de Istambul, descreveram um sítio como apenas um interessante produto local. Por conseguinte, para o mundo da arqueologia, o sítio não passava de uma pomposa forma de autoglorificação, de um rei egoísta e vaidoso. Deste modo, o despertar, ao cabo de 2000 anos, foi mais uma vez transformado num estado de sonolência. Até que uma mulher de Nova Iorque decidiu que ainda havia muito para dizer acerca do Monte Nemrut. Teresa Goel, com formação em arqueologia e em arquitetura, estava a trabalhar numa escavação no leste da Turquia em 1946. Ao ler o livro de Pustine e Humann, resolveu empreender uma breve viagem ao Monte Nemrut em 1947. Boa aluna em arte e história clássica, Goel estava convencida de que a montanha guardava ainda respostas para um dos mais intrigantes mistérios da história. O que acontecera aos hititas que tinham subitamente desaparecido dos anais no século VIII a.C.?
Apesar dos avisos da população local sobre os perigos que corria uma mulher a subir sozinha ao Monte Nemrut, ela não se deteve. Em julho de 1947, Teresa Goel chegava ao topo do Monte Nemrut. Quando vi pela primeira vez o Monte Nemrut e o Santuário de Antíoco, fiquei siderada pelo sítio e pela sua grandeza. Percebi que aquilo ia ser o trabalho de toda uma vida. E assim foi. Em 1953, aos 52 anos de idade, com o financiamento da Escola Americana de Estudos Orientais e com a sua capacidade auditiva a deteriorar-se rapidamente, Teresa Goel tornou-se a primeira mulher no mundo da arqueologia a esfiar uma expedição no leste da Turquia. Teresa Goel was about in her mid-50s in those days, a very unique, outspoken, friendly character, much loved by the local population, which I immediately realized they all adored her. She was just one of those wonderful exploring women like Freya Stark and Lady Esther Stanhope, the first non-local woman, so to say, to come up to Mount Nemrut. This will always be connected with her personality, with her many-sided personality. Teresa Goel trabalhava em estreita colaboração com o conceituado arqueólogo alemão e especialista em epigrafia, Friedrich Karl Dorner. 2 anos antes de começar esta parceria, Dorner tinha descoberto o santuário real do túmulo do pai de Antíoco, Mitridates Calínico, em Arsameia. Professor Dorner has permission to work here, and Teresa Goel the permission for the Nemrut Dar. And they made a joint venture, and I think it was the best idea they would have had, because Teresa Goel was an architect, Professor Dorner was an epigrapher and ancient historian. So she helped him here in architectural things. Professor Dorner helped Teresa Goel at the top of the Nemrut mountain in epigraphy. A equipa não perdeu tempo até obter resultados. Um dos primeiros achados foi uma representação da cabeça de Antíoco enterrada sob o entulho calcário no terraço oriental. Esse achado foi seguido pelos dos baixos relevos de Antíoco, a ser saudado pelos deuses no terraço ocidental. Entretanto, Dorner continuava ocupado a juntar e a decifrar as diversas inscrições em grego. Muitas vezes a catalogação e o restauro dos fragmentos eram operações extremamente trabalhosas e ainda mais difíceis se tornavam devido aos efeitos devastadores de 2000 anos de erosão e às condições de trabalho muito pouco agradáveis. De temperaturas acima dos 50 graus Celsius durante o dia, o termómetro descia durante a noite a níveis gelados. Arranjar um balde de água na nascente mais próxima exigia 3/4 de hora de deslocação. Não havia uma única árvore que pudesse dar sombra ou madeira para construção ou combustível. Naquele cume desabrigado, estávamos à mercê do vento, da chuva e das tempestades de areia e granizo. As visitas de ursos errantes davam o toque final a este quadro. Teresa Goel. Coming to think of life in the mid-50s, up here on the mountain, brings back pleasant memories as well as dramatic reminiscences. Even in midsummer, you could experience dramatic changes of weather, clouds drawing up within a very short time, and a hailstorm which we could only survive by clinging to the tent poles and hold on to everything. But nevertheless, a lot of things got blown around, and it was always kind of a disaster after the storm. Apesar das condições adversas, Goel e Dorner prosseguiram tenazmente procurando compilar o máximo possível de informação sobre a montanha. Finalmente, estavam em condições de traçar uma planta muito rigorosa do sítio. Um exame mais detalhado dos 2 santuários, o de Nemrut e o de Arsameia, revelou muitos aspectos comuns a ambos, como, por exemplo, a dupla plataforma, um pedestal em degraus com relevos e as 2 mais longas inscrições em grego da Ásia Menor. O santuário de Nemrut, com as suas estátuas híbridas de influências helenísticas, persas e hititas, era uma forma mais embelezada do de Arsameia, mais antigo. Era evidente que o sítio de Antíoco se enraizava na tradição e no sincretismo.
Clearly he's blending Persian, Iranian, Macedonian and Greek traditions in the art and in the monumental sculpture. But in addition, he's forging something new. He's clearly believes that he's forging a new Commagenian identity. Entre todas as relíquias, havia uma que ocupava um lugar central. Era o baixo relevo de um leão esculpido no terraço ocidental, de acordo com a tradição realista grega. Mas a cabeça e a juba denotavam claras influências hititas. Mais ainda, no dorso viam-se desenhados 3 planetas, 19 constelações e um crescente lunar. Uma inscrição identificava planetas como Júpiter, Mercúrio e Marte, todos eles representados também pelas estátuas dos deuses no santuário. This is a horoscope depicting a particular date in time. It is the earliest known Greek calendrical horoscope, a unique feature in archaeological excavations. Putting all the information together, it gives us a date in the 1st century BC. Sendo um dos mais antigos horóscopos do mundo, o baixo relevo do leão merecia um estudo mais aprofundado. Em 1955, uma análise do alinhamento das constelações revelou que a data em causa era o dia 7 de julho do ano 62 a.C. Quanto ao seu significado, as opiniões variam até hoje. The date of 62 BC could correspond to a number of events in Antiochus's life. We know that around that same date, he came to a peace treaty of sorts with the Romans. So this could signify the date at which Antiochus ascended to the throne or became a legitimate king in the eyes of the Romans. It could also represent equally, given the length of time that we know that it took to build the Hierothesion of Nimrodug, this could also represent the foundation stone of the site. Uma coisa, porém, era certa. Aquilo que em 1883 fora arrumado como apenas um produto local interessante, estava a tornar-se um monumento fundamental do sincretismo entre Oriente e Ocidente, apresentando igualmente influências locais dos hititas na arte, religião e arquitetura. O grande império hitita estava vivo, em parte, nos monumentos do Monte Nemrut. After Teresa Goel had studied the site for a number of years, it became clear to her that the influences on Antiochus' design came from more than just the Persian Empire and the Greek world. There was a considerable amount of Hittite influence here at the site as well. And it demonstrated to her, and she tried to convince the rest of the world of the fact that perhaps the influences of the Hittite period that continued later into the Syro-Hittite Empire had not died out several hundred years before, but were always at work here in the area of Commagene. O mundo da arqueologia tinha agora em maior apreço a história e as influências do Monte Nemrut. Em cada centímetro do monumento ecoava a presença daquele que o mandara construir. Com o conhecimento cada vez mais vasto que tinha daquele sítio, Teresa Goel imaginava Antíoco observando de cima o seu reino enquanto ditava o édito sagrado. Anunciei na piedade do meu pensamento que o reino sujeito ao meu trono deveria ser a morada comum de todos os deuses. Nessa intenção, e usando todas as formas de arte, decorei as representações das suas formas vivas, o antigo saber de persas e gregos, afortunadas raízes dos meus antepassados. You have to wonder what really drives a man to build on such a monumental scale. The autobiographical inscriptions, the scale of the monuments, the actual location of Nemrut Da all point to a man who must have been brimming over with self-confidence. We can even say that perhaps Antiochus was brimming with vanity. Surely it was something like vanity that allowed a man to build on such a monumental scale on the highest point in this part of the Taurus mountain region. Graças ao trabalho pioneiro de Teresa Goel e do professor Dorner no Monte Nemrut, Antíoco e a dinastia de Commagene estavam prontos a emergir das brumas da história.
O rio Eufrates. A ligação natural entre o Oriente e o Ocidente, na Antiguidade. Ao longo de milhares de anos foi o cenário para as civilizações mais grandiosas e para as conquistas mais sangrentas. Controlar o rio era sinónimo de dominar as rotas da Pérsia, da Índia e da Mesopotâmia. The river Euphrates has always represented a life source for this country. It supplied the territory with water, which is essential for the agriculture, but it gave also other benefits. The crossing of the river gave to the city which controlled it, and consequently to the state which controlled it, the possibility to have good profits. The river was at the same time a boundary and a fundamental way of communication. The importance of this river is clear when we think of some inscription dedicated to a god Euphrates. Commagene era apenas um dos muitos reinos fundados nas margens do majestoso Eufrates. Cumuhu, assim era chamada a região no século IX a.C., prosperou sob o domínio dos hititas e dos assírios depois deles. O legado destas duas grandes civilizações é abundante na zona em velhas oficinas e pedreiras. This region was a very prosperous land. The main income derived from its fertile soil, from its forests, especially cedar forests, and from the control of the west bank of the Euphrates, which actually meant the control of the traffics between Mesopotamia and Anatolia. No século III a.C., o sonho de Alexandre Magno de um império mundial baseado na síntese entre o Oriente e o Ocidente tinha falhado. O seu império foi rapidamente dividido entre os seus ambiciosos generais. No século II a.C., o Império Seleucida, assim chamado a partir do nome do seu fundador, um dos tenentes de Alexandre, encontrava-se no estertor final. Os pequenos principados procuravam apertar-se e proclamar a sua independência. A pequena, mas fértil região de Commagene encontrava-se entre os rebeldes. Ptolomais, um sátrapa local, declarou a independência de Commagene em 163 a.C. O seu filho Samos consolidou o reino que herdara do pai. Samos compreendeu rapidamente que, tendo em conta as grandes reservas de minas de ferro, a posição que ocupava no cruzamento dos mundos helénico e persa e o controlo do rio Eufrates, a importância estratégica de Commagene não correspondia ao seu tamanho. Para unificar as diferentes populações, Samos iniciou um sincretismo cultural entre o Oriente Persa e o Ocidente Helénico. E também fortificou a capital, Samosata, tornando-a o mais importante ponto de travessia do rio Eufrates. As suas realizações e seu legado estão vivos num relevo esculpido em 4,5 metros de rocha no memorial de Gergar, onde supostamente se encontra sepultado. No princípio do século I a.C., com a ameaça crescente dos partos e dos arménios, os pequenos reinos enfrentavam a aniquilação ou a anexação. Com um tal clima político, Samos tratou de arranjar o casamento do seu filho Mitridates Calínico com uma princesa seleucida chamada Laodice. Com esta união, Commagene associava-se à casa real dos Seleucidas, bem como aos egípcios. Do casamento também nasceu um filho, que recebeu o nome de Antíoco. A very good example of the diplomatic strategy of these Commagenian kings is the case of Samos. Samos married his son Mithridates to Laodice, the daughter of Antiochus VIII of Syria. And through this alliance, he brought the prestige of the Seleucid house, which of course stretched far back into the 4th century to the days of Alexander the Great. This prestige was now lent to the Commagenian kings. Infelizmente, o prestígio não era suficiente para sobreviver entre gigantes. A ameaça dos partos e dos arménios era ampliada pelo avanço para leste da máquina militar romana. Os territórios mudavam de mãos mais depressa do que o dia se fazia noite. Com os seus estratégicos pontos de passagem do Eufrates, Commagene estava à beira de enfrentar um novo e formidável inimigo
na pessoa de Tigranes o Grande da Arménia. In the 1st century BC, when the Seleucid kingdom had shrunk considerably, this presented an opportunity for powerful local kings to expand their power. Tigranes of Armenia expanded his own power southwards and incorporated the kingdom of Commagene into his own realm. Commagene then formed, if you like, a satellite of Armenia for approximately 17 years, down to about 70 or 69 BC. Cerca do ano 70 a.C., no meio de toda esta turbulência, teve lugar uma coroação nas faldas do Monte Nemrud, que marcou o início de uma nova era tanto para Comagena como para o conjunto da Ásia Menor. Antíoco, filho de Mitridates Calínico e de Laodice, ascendeu ao trono de Comagena com orgulhosa aprovação dos seus diversos povos. Aguardavam-no muitos problemas externos, mas o jovem rei estava determinado a proteger e a elevar o seu reino até ao meio dos grandes do seu tempo. Antiochus is the most well-known king of Commagene. He claimed to be the descendant of Darius I of Persia and Alexander the Great of Macedonia. He was the founder of a religious and cultural project in order to create a cult for himself, for his father, and for some deities which were born from a syncretism between an Iranian pantheon and the Greek pantheon. Em 69 a.C., Tigranes o Grande foi derrotado. Mas a dupla ameaça dos romanos e dos partos permanecia. Os partos cobiçavam o reino de Comagena como uma porta para o Ocidente, enquanto os romanos o desejavam como um limiar do Próximo Oriente. Durante a marcha para o Oriente do triunviro romano Pompeu, Antíoco conseguiu garantir a confiança de Roma e foi recompensado com a cidade de Zeugma, à beira do Eufrates, em 62 a.C. This date changed his life, we can say, because without that money he earned from the trade routes in Zeugma, Antiochus of Commagene would never have been able to create places like Nemrudar and Asameia on the Nymphias with such fantastic figures and statues and great inscriptions. Referindo-se a si próprio como romanófilo, alguém que ama Roma, Antíoco conseguiu alargar as fronteiras do seu reino sem qualquer derramamento de sangue. Porém, sabia que para sobreviver a longo prazo, teria de equilibrar a aliança romana com uma outra, com os partos. In 40 BC, Antiochus gave his daughter Laodicus as a wife to a Parthian prince, Orodes II. This is because dynastic marriages provided always a means of consolidation. With this marriage, Antiochus tried to steer cautiously between two powers, the Romans and the Parthians. Estadista cauteloso, envolvido num delicado jogo político internacional, Antíoco gozou um período de calma e prosperidade entre 62 e 36 a.C. Deu início a um programa cultural e religioso que levaria à criação de monumentos, os quais, com o tempo, se tornariam sinónimo de grandeza absoluta. Tahta geçtikten sonra krallığın her tarafında biliyorsunuz büyük bir kült reformuna girişiyor. Kendisinin merkezli ve gitgide kendisini bir kraldan çok bir tanrıya doğru yönelten büyük bir dinsel reformu bütün krallığı çerçevesinde uygulamaya başlıyor. Maybe he thought that he's really a god, we don't know. But on the other side, we must always see that the deification of the ruler is part of the internal policy. He needs it for internal policy to bring all the groups in Commagene together. There have been different groups from Greek, from Persia, from somewhere else, and he wanted to form a unity of Commagene. A primeira manifestação significativa do novo culto de Antíoco, a morada comum dos seus diversos povos, havia de ser o santuário fúnebre do seu pai, em Ersameia.
estava determinado a passar esta terra aos meus sucessores, honrando os deuses. E tinha a ambição de desenvolver esta cidade e construir um Hierothesion. Renovei tudo o que já tinha sido construído, reforçando e decorando de novo. He thought that oversized, great buildings would be just the right things to show his godness. He makes sure that all over his kingdom the people can easily follow and join his cult and pray together with him. So he distributed in the whole country reliefs like that behind me. Mas este período de paz foi interrompido quando Pacoro, o suposto herdeiro do trono parto e filho do genro de Antíoco, cruzou o Eufrates e invadiu o território romano. Dividido entre as duas alianças, Antíoco acabou por alinhar com o genro, ajudando os partos. Os romanos ficaram furiosos. O triunviro Marco António aproveitou a oportunidade para dar uma lição a todos os pequenos principados da Ásia Menor, mostrando como atuava o poderio de Roma. Ordenou imediatamente às suas tropas que tomassem a capital de Comagena, Samosata. E, de repente, Antíoco e o seu pequeno reino acharam-se em armas contra o império mais poderoso do mundo. Comandando a maior força militar de então, os generais de Marco António estavam convencidos de que a vitória seria rápida e decisiva. Mas, retirando-se para a bem protegida fortaleza de Samosata, Antíoco e os seus experientes arqueiros estavam prontos para fazer frente aos romanos. E quando os soldados de Marco António atacaram, os arqueiros de Comagena crivaram-nos de setas ininterruptamente. Antíoco tinha conseguido deter o ataque romano. Marco António foi obrigado a assinar um acordo e a retirar as suas tropas. Uma situação embaraçosa e humilhante para os romanos constituiu a maior vitória de Antíoco. The success that Antiochus had in withstanding the siege at Samosata undoubtedly raised his own profile within his subject population. It must have been an enormous boost to him, particularly since he was such a militarily much weaker power than the Romans or the Parthians. So this must have given an enormous boost of morale and prestige to Antiochus himself. Com o seu prestígio consolidado, Antíoco podia então dedicar-se a terminar o projeto da sua vida. O seu santuário fúnebre seria a confirmação do seu sucesso, bem como um local de peregrinação para todo o seu povo. Aqui prestariam homenagem a ele e aos deuses por toda a eternidade. The establishment of the ruler cult here on Nimrodug, and his placement of himself amongst the gods while he was alive, and the prescription that he had all the inhabitants come up and worship him twice a year, once in July and once in December, were probably done to ensure his place in history. This was to ensure that not only he was immortal amongst the gods, but also immortal amongst not only the equivalent kings of the time, but also immortal amongst his townspeople. Para garantir a imortalidade, Antíoco acompanhou e dirigiu um dos maiores e mais difíceis projetos de construção de toda a história. It was a very difficult location. Lives might have even been lost while he was building the site. There is no water anywhere near the site. The closest water source is over an hour's walk or over an hour mule ride down the mountain.
There is no evidence of any camp up on the site for where the workers might have lived while they were building the site. It's very hot, it's windy on the site. There's a lot of hardship that Antiochus and his crew must have endured. O Monte Nemrod manteve-se o projeto mais importante de Antíoco para o resto da vida. Passou os anos que lhe sobraram a embelezar o santuário e a propagar o seu culto. The details of Antiochus' death are equally shrouded in mystery. We know also that by 32 BC, a new king was on the Commagenian throne. This is Mithridates, who was clearly Antiochus' son. So at some point between 38 and 32, Antiochus seems to have died. It's possible that he was assassinated. It's equally possible that he died peacefully in his bed. O filho de Antíoco, Mithridates II, à sua conta, acrescentou monumentos em Caracus, onde a mãe e a irmã estão sepultadas, e em Sessonk, o seu próprio santuário fúnebre. E estes foram os últimos exemplares das câmaras de culto, iniciadas e exaltadas por Antíoco. A dinastia de Comagena sobreviveu ainda mais um século depois de Antíoco. Mas debaixo dos olhares desconfiados dos romanos, os seus sucessores tiveram pouco tempo para propagar o culto e administrar o édito. Finalmente, no ano 72 da nossa era, o imperador romano Vespasiano anexou Comagena, como se fosse uma parte da Síria, e mudou-lhe o nome para Eufratásia. O reino de Comagena tinha durado 230 anos. O glorioso reinado de Antíoco há muito que acabara. Mais de 100 anos após a sua descoberta, o Monte Nemrod continua envolto em segredos. O eterno olhar dos deuses é a única testemunha do enigma, enquanto os estudiosos continuam a tentar resolver os mistérios da montanha. Os trabalhos de Teresa Goel e Karl Dahner, juntamente com estudos recentes, trouxeram à luz novos dados. Alguns historiadores insistem que o centro de culto nunca ficou completo e que os rituais magnificentes idealizados por Antíoco nunca os seus seguidores os realizaram. Kuzey terasındaki sitellerin hiçbirinde herhangi bir işleme yoktur. Sadece kaba bir şekilde siteller yapılmıştır. Eğer şurada ileride duran bir Antiochos başı var. Ona baktığımız zaman bu tamamlanmamışlık bütün çıplaklığıyla zaten ortada duruyor. Yani eğer tabii batı terasındaki başla karşılaştırdığımız zaman bütün açıklığıyla ortada duruyor. Batı terasındaki başta kulaklar, ağız, burun hepsi işlenmiştir en ince ayrıntısına kadar. Fakat buradaki başta, doğu terasındaki başta bunların hiçbiri yapılmamıştır. Bunların hepsini bir araya topladığımız zaman Nemrut Dağı anıtının, yani bu Hieratezyon'un tamamlanmamış bir eser olduğunu aşağı yukarı kesin bir dille söyleyebiliriz. O maior mistério centra-se uma vez mais em Antíoco. Terá sido realmente sepultado debaixo desta maciça colina de calcário construída pelo homem? Ou foi sepultado ao lado dos pais, em Arsameia? Ou junto dos outros antepassados, em Gerga? O que foi feito da sua câmara funerária? As respostas têm escapado aos arqueólogos desde Pustein e Teresa Goel. Both archaeologists and tomb robbers have been searching for Antiochus' tomb for over 100 years. And probably the primary reason for that is that if it were ever discovered, it would probably be one of the only undisturbed Hellenistic tomb of a ruler ever found. And that would place its importance up there with King Tut as one of the great finds in archaeology. Teresa Goel tentou escavar em Nemrod em busca do túmulo por diversas vezes entre 1954 e 61. Enquanto Dahner procurava a câmara funerária em Arsameia. Porém, na falta de equipamento moderno e de instrumentos de precisão,
Essas tentativas não deram qualquer resultado, a não ser estragos no exterior do monumento funerário e nas estátuas. Where Antiochus was buried is probably uncertain. He is probably not buried here. There is no evidence that he was buried here. Teresa Goel's excavation spent many years probing into the mound to find out whether he was buried here. All of them were unsuccessful. She sunk several tunnels into the mound, at the base of the mound behind the statues, to try to find the chamber, and no entry chamber was found. Em 1989, Sancher Shine, diretor da mais recente campanha de escavações, juntamente com a sua equipa, realizaram testes geofísicos em torno do monte numa tentativa de localizar a câmara funerária. Os testes revelaram 3 anomalias no interior do monumento. Os investigadores creem que as cavidades se encontram no chamado eixo de Zeus, que se localiza atrás das 2 estátuas de Zeus existentes nos 2 terraços. Batı terasın 15 metre aşağısında bir anomali var. Bir boşluk olabilecek bir anomali var. Ve kaya çekirdeğin en tepe noktasında da bir başka anomali var. O tepe noktasındaki anomalinin gerçek Antiochos'un mezar odası olması, hemen onun altındaki anomalinin ise bir sarnıç olması ihtimali var. A natureza exata destas fendas ainda está por determinar com testes mais avançados. E enquanto o Monte Nemrud aguardava novas sondagens, Antíoco continua a intrigar os estudiosos. Infelizmente, as ações nocivas da natureza e da mão do homem já destruíram a maioria das pistas que podiam ter ajudado a resolver os mistérios. Já desapareceram mais de 70 baixos relevos ancestrais que faziam parte da decoração de ambos os terraços, os traços faciais do leão horóscopo e partes cruciais das inscrições por trás das estátuas. There has been substantial damage to the site already over the years, with tomb robbers and archaeologists looking for the tomb of Antiochus. And if any further excavation were done on the site to look for Antiochus's tomb chamber, the tumulus and the rest of the site of Nemrut Dağ would be irreparably damaged beyond repair, because the tumulus is already sliding down. In order to find the tomb chamber, if there is a tomb chamber inside, one would have to excavate into the tumulus, and it is very unstable. And the only way to excavate it would be to destroy it. There is nothing in the world comparable. You find statues, you find tumuli, you find pyramids, but you do not find huge, oversized, gigantic, colossal statues in a mountainous area in conjunction with the tumulus. Let us think of the monument as a gift from the past, which we should try to keep, maintain, and preserve as well as possible. Look at the proper maintenance of the statues, leave the tumulus alone, try to restore as much as can be done without enforcing any ideas which are probably not to be correlated with the reality. É o próprio Antíoco quem avisa antigos e modernos intrusos que congeminem violar o espaço sagrado da sua sepultura. Aquele que com a sua mente louca dê algum passo contrário à honra dos deuses e tente saquear este Hierothesion, mesmo sem a minha maldição, que seja castigado com toda a ira dos deuses. A busca da sepultura de Antíoco prossegue, tal como toda a controvérsia à volta dela. Os especialistas creem que se a câmara funerária algum dia for encontrada, será a maior descoberta arqueológica desde a abertura do túmulo de Tutankhamon no Egito. Mas por agora, Antíoco e os seus deuses guardam os segredos do Monte Nemrud, tal como sempre o fizeram ao longo dos últimos 2000 anos.